Eu vou dar meio carteiraço, tá, Lucianinho? Meio carteiraço é o seguinte. Eu consultei nosso grande amigo João Zanini, médico dos melhores momentos do Grêmio dos anos 90, multicampeão de Libertadores, depois médico da Federação Gaúcha, médico do Juventude, enfim, um doutor em questões musculares e em lesões de futebol. E perguntei para ele, no cenário do Rafinha, de ter machucado o músculo em março e o mesmo músculo, na informação do Rodrigo Oliveira, o mesmo músculo em junho. O João Zanini começou com aquela prudência dos grandes médicos, dizendo: eu não posso ser direto na lesão do Rafinha, porque eu não vi exame, eu não vi nem o lance, porque o lance passou muito rapidamente. Então, eu vou falar genericamente sobre lesões desta natureza. Então, com essa premissa, com essa vírgula colocada do João, ele disse o quanto é complicada a recuperação de curto prazo se o jogador tiver lesão, e não apenas dor, lesão no mesmo grupo muscular. Março, junho, mesmo grupo muscular, lesão. Costuma ser, lesões genericamente desse tipo, a recuperação de 3 semanas, para depois disso você voltar a poder botar chuteira, trabalhar e chutar bola. Insisto, João Zanini não está falando diretamente do Rafinha, porque ele não tem o exame, enfim, todo o procedimento, né, Eduardo, de ter o cuidado de não fazer curandeirismo, de não fazer um diagnóstico em cima do que não viu. Mas lesões dessa natureza, lesão muscular, na mesma região, no mesmo grupo muscular de uma outra de um tempo relativamente recente, aumenta a dificuldade da recuperação e ela pode levar, em termos gerais, 3 semanas. Agora eu ia falar o seguinte, Maurício, Luciano, a sequência de jogadores que neste ano o Brasil perdeu com características semelhantes, jogadores de velocidade para essa Copa do Mundo, né? Começa com o Rodrigo, depois vai para o Estevão, ainda no primeiro semestre, e agora na Copa do Mundo, o Rafinha com esse problema. E aqui a gente está falando de 3 jogadores que poderiam, e tem todas as características de protagonismo na seleção brasileira. É muito jogador com as mesmas características que o Brasil perdeu. Mas claro, vamos aguardar a seleção brasileira volta de ônibus agora para a concentração no hotel The Ridge em Morriston. E amanhã pela manhã é a previsão do exame do Rafinha para avaliação da extensão do nível desta lesão que ele teve. Ô Luciano, se você me permitir, uma pergunta. Quarta-feira os 2 jogos serão no mesmo horário, né? É o Brasil contra a Escócia e Marrocos contra o Haiti. Se o Brasil tiver uma vitória simples contra a Escócia, 1-0, quantos gols Marrocos poderia fazer no Haiti para o Brasil ainda ficar em primeiro lugar? No máximo 2, tá? No máximo 2, porque se fizer 3, aí eles vão entrar no critério de gols pró, depois cartões, amarelo, vermelho, e se precisar ainda o ranking da FIFA para definir essa classificação. Então o ideal é, se Marrocos vencer por 2-0, o Brasil vença por 1 e garanta a classificação como líder, Lucianinho e Gabardo. O Haiti já teve vitória em Copa, acho que não, né? Em 74 ele perdeu as 3 partidas. Bom, aí a gente está falando de algo importante para um país. Uma vitória em Copa do Mundo, para um país que dificilmente vai à Copa, seria algo histórico. Eu imagino que a torcida haitiana vai cobrar isso dos seus jogadores, né? Eu não quero ser Dudu, alarmista do velho e bom Luiz Fernando Veríssimo, mas o que eu vi do melhor Marrocos contra o Brasil, não vi hoje Marrocos ganhando da Escócia. O Lisca disse que foi muito difícil o segundo tempo, o Bertoncello viu o jogo do lado do Lisca. Mas o que eu vi daquele melhor Marrocos e do que eu vi hoje o conjunto da obra do Haiti, não é nada impossível o Marrocos botar 3-0, os mesmos 3-0 do Brasil sobre a equipe haitiana. Mas vale lembrar também, eu insisti isso na transmissão, que também não está proibido do Brasil fazer score contra a Escócia. Claro, por isso a nossa parte, né? Exato, pode fazer 2-0 fazer e aí no mínimo obriga... os 2, né, Diogo? Exatamente, não é nenhum absurdo, gente, né? Então o saldo não é só ali contra o Haiti, não. Tem o Brasil contra a Escócia. Porque daí coloca a pressão no Marrocos, porque o Brasil está na frente. E vão combinar que é possível imaginar uma vitória por 2 gols de diferença em cima da Escócia. Claro que essa rodada vai ser eletrizante quarta-feira, né? Os 2 jogos 7 da noite, é isso, Bertoncello? Na quarta-feira, né? Escócia e Brasil em Miami às 7 horas, em Atlanta, no mesmo horário, Marrocos e Haiti. E aquela coisa... horário brasileiro, né? Exatamente. 6 horas horário local, 7 horas horário de Brasília. E o que o Maurício sempre fala, né? O Maurício e o Diogo estão falando muito, né? Passar em primeiro é jogar a próxima fase em Houston, né? Passar em segundo, vai para o México e jogaria em Monterrey. Não, e aumenta a chance, mesmo a Espanha tendo feito o seu fiasquito contra Cabo Verde, ela continua muito candidata a ser primeiro do seu grupo. Imagina então a França, que já fez 3-1 em Senegal
e vai jogar amanhã contra o Iraque, aliás, segunda-feira contra o Iraque. Então, se o Brasil é segundo colocado, é muito grande o risco de você enfrentar no decorrer do torneio França e Espanha em quartas e semi, se é que chegaríamos a semi. Pode mudar muito para pior ou para melhor o destino brasileiro na Copa, ser primeiro do seu grupo ou segundo do seu grupo? Não, tem que ser primeiro, até porque também, né, Maurício, o Ancelotti acaba de dizer, olha, a primeira fase, alguns testes, incorporando o time, fazendo experiências, mudando aqui e ali para ir crescendo na competição. Até porque ele não teve tanto tempo assim para trabalhar, teve poucos jogos aí, não teve 2 dezenas de partidas. Então, se conseguir fazer isso antes de topar com Espanha e topar com França, é ouro, né? É ouro. O caminho, assim, divino para o Brasil nessa Copa do Mundo é ser primeiro de um grupo, que em tese não é um grupo tão complicado assim, e aí